Então esse exercício diz o seguinte, agora relacionado ao campo magnético gerado por uma espira, certo? Uma espira circular de raio de 20 centímetros, então já vamos anotar essa informação. Então eu tenho um raio igual a 20 centímetros. Ela é percorrida por uma corrente elétrica que tem uma intensidade de 10 amperes. Determina a intensidade do vetor campo magnético no centro dessa espira, sabendo que ela se encontra no vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Se é Tesla metro, eu não posso utilizar o raio em centímetro. Então, para passar de centímetro para metro, eu divido isso aqui por 100. Eu encontro um raio de quanto? 0,2 metros. O campo magnético gerado por uma espira, ele é dado por B, que é o campo magnético, igual a μ vezes I, dividido por 2π não, dividido por 2R. E esse R é o nosso raio da espira, tudo bem? Então vamos lá. Qual que é o valor do nosso μ? Fala comigo, bebê. 4π vezes 10 a menos 7. Qual que é o valor da corrente? 10 amperes. E qual que é o valor do nosso raio? 0,2 vezes 2, né? Aqui, pessoal, depende muito do que você vai encontrar nas alternativas. Existem alguns exercícios que falam, usa π igual a 3. Na maior parte das vezes você pode usar como 3, nem precisa ser 3,14, que a alternativa não vai ser tão específica assim de uma para outra. Ou até mesmo ele pode determinar o campo magnético em termos de π, né, Miguel? Então daí a gente pode deixar utilizando o π da forma que ele já está ali mesmo. Como que vai ficar isso? Presta atenção, ó. Então meu B vai ser igual. Aqui em cima, quanto que dá 4 vezes 10? 40. O que sobrou em cima ainda? π vezes 10 a menos 7. Embaixo eu tenho 2 vezes 0,2. Dá 0,4. Então B vai ser igual. Quanto que dá 40 dividido por 0,4? 10. Será que é só 10 mesmo? Que 10 vezes 0,4 dá 4, não 40. Quanto? 100. Porque esse número é 100 vezes maior que esse. Então a divisão dá 100. O que sobrou ainda? π vezes 10 a menos 7. Mas eu consigo transformar esse 100 em 1. Aí vai ficar só 1. π vezes 10 a quanto? Como a gente já viu em aulas anteriores, né? Toda vez que eu tenho a potência 10 elevado a x, ando com a vírgula para a direita, eu tiro um dos meus expoentes. E eu ando com a vírgula para a esquerda, eu acrescento 1 no valor do meu expoente. Aqui eu andei 2 casas para a esquerda. O que eu faço com o expoente? Aumenta quantas? 2, né? Se eu andei 2 casas, aumentando 2 no expoente. Se era menos 7, agora menos 7 mais 2, menos 5 Tesla, que é a unidade de campo magnético. Então aqui a gente encontra essa intensidade do nosso campo magnético utilizando π. Ah, mas se o exercício falasse que o π era 3, aí ia dar 3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Bem tranquilo também. Exercício número 2. Esse exercício diz o seguinte: eu tenho uma bobina chata. Essa bobina chata, lembrando o que é uma bobina? Utilizar várias espiras. Se eu pego um fio de cobre, venho com esse fio de cobre e faço isso, eu acabei de formar uma espira. Agora, se eu venho com um fio de cobre e faço isso aqui, ó, várias vezes rolando, eu consigo formar essa minha bobina chata. Olhando ela, né, de um ponto de vista assim transversal, é isso que eu veria. Se eu visse ela de uma vista lateral, daí ia ser algo mais ou menos assim, né, que vai subindo e depois ela continua para cá. Ok? E aí eu tenho que determinar, então, a partir disso, que fala aqui que ela tem 10 enrolamentos. O que é esse 10 enrolamentos? É um N, um número de espiras que eu tenho para formar essa minha bobina. Ela é percorrida por uma corrente elétrica também de 10 amperes. Então, eu tenho uma corrente I igual a 10 amperes. Considerando que o raio de cada espira seja de 30 centímetros, então já marco aqui raio igual a 30 centímetros, determina a intensidade do campo magnético no centro dessa espira. Aqui novamente, fala que μ vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro. Então eu já sei que eu não posso utilizar aqui em centímetro. Eu tenho que utilizar aqui em metro. Dividindo por 100 dá 0,3 metros.
E aqui ele fala que para usar π igual a quanto? 3. Quando eu fiz o exercício anterior, que eu calculei o campo magnético de uma espira, eu usei essa equação, μ vezes I dividido por 2R. Isso é quando eu tenho apenas uma espira. Quando eu formo uma bobina que tem várias espiras, basta multiplicar pelo número de espiras que eu tenho. Então, meu campo magnético será igual, número de espiras, 10. O nosso valor aqui que eu tenho de μ vale 4π vezes 10 a menos 7. Corrente, 10 ampere. Estou só substituindo. Sobre 2 vezes o raio. Quanto que vale o raio? 0,3. Então, o nosso campo magnético B, ele será igual. Aqui o π também ele já falou que era 3, né? Então, eu posso até escrever, 10 vezes 4, 40. 40 vezes 10, 400, vezes π. Só que π vale 3. Vezes 10 a menos 7. Lembra que eu falei que nós não teremos calculadora na hora de fazer isso? Então, novamente, olha as malandragens que eu posso fazer para ajudar a minha vida. Eu vou dividir agora o 400 só pelo 2. Quanto que dá 400 por 2? 200. Vezes, quantos que dá 3 por 0,3? 10. Vezes 10 a menos 7. Aí facilitou minha vida. Senão eu ia ter que fazer 1.200 dividido por 0,6. Talvez não fosse tão simples assim. Né, Gustavo? Então, agora aqui fazendo a multiplicação, meu B vale quanto? Quanto que dá 200 vezes 10? 2.000 vezes 10 elevado a menos 7. Como a gente viu no próprio slide anterior, eu tenho que colocar em notação científica. Vai ficar 2 vezes 10 a quanto? Eu tenho que andar 1, 2, 3 casas para a esquerda, acrescento 3 no expoente. Menos 7 mais 3? Menos 4 Tesla. Então, essa é a intensidade que eu tenho do meu vetor campo magnético. 2 vezes 10 a menos 4 Tesla. Exercício número 3. Diz o seguinte: 2 fios A e B, retos, paralelos e extensos, estão separados por uma distância de 2 metros, conforme mostra aqui a figura. Uma espira circular de raio igual a π por 4 encontra-se com seu centro O a uma distância de 2 metros do fio B, conforme mostra a figura. A espira e os fios são coplanares. O que quer dizer coplanar? Estão no mesmo plano, estão alinhadinhas, uma do lado da outra, assim, né, Miguel? Tudo alinhadinho assim. Os fios A e B e a espira são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, 1 ampere, com os sentidos representados no desenho. A intensidade do vetor indução magnética resultante, originada pelas 3 correntes lá no centro da espira, vai ser de quanto? De quanto que vai ser tudo isso? Vamos lá. A corrente elétrica não está subindo aqui? A corrente elétrica não está subindo aqui? Se a corrente elétrica está subindo aqui, você tem que fazer o seu dedão subindo aqui, não aqui. Aqui, na verdade, a corrente elétrica ela vai descer. Então, aqui sua corrente elétrica está entrando. Aponta seu dedão subindo aqui. Se esse seu dedão está subindo aqui, seu dedão ele continua daí vindo para cá. Se você analisar o movimento de fechar seus outros 4 dedos, esses seus 4 dedos vai querer entrar nessa parte ou vai querer sair dessa parte? Sair dessa parte. Seus dedos, os outros 4, vão querer entrar nessa parte fora. Se ele quer entrar nessa parte fora, aqui nessa parte do meio ele vai querer sair. Então, aqui no meio eu tenho um campo magnético da espira, que é um campo magnético saindo. Ok? Agora eu analiso cada um desses fios aqui. Presta muita atenção. Quando eu analiso esse primeiro fio aqui, a minha corrente está subindo, não está? Coloca seu dedão subindo ali nessa corrente, nesse fio, fazendo esse movimento de subir aqui. Se o seu dedão está subindo, nesse lado de cá à direita, os seus outros 4 dedos vão querer entrar ou vão querer sair da tela? Então, tudo aqui, graças a esse B, está querendo entrar, concorda? Então, aqui no centro da minha espira, eu vou ter um campo magnético entrando, representado por um X, que vai ser o campo magnético de qual fio? Do fio B. Agora, eu vou analisar o fio A. Como que está a corrente do fio A?
Descendo. Então faz o seu dedão descendo aqui. Se o seu dedão está descendo, os seus dedos vão querer entrar nessa parte aqui, não vão? Se eles querem entrar nessa parte eles vão querer? Então, para cá na minha espira eu tenho um campo magnético B, que é um campo magnético que sai, que é o campo magnético graças ao meu fio A. O campo magnético total que eu vou ter, ele vai ser dado pela soma. Todo mundo concorda? Então, o campo magnético, meu B-TOT, ele vai ser dado pela soma de todos esses campos magnéticos. Mas pensa aqui comigo, pessoal. Todos têm o mesmo sentido? Então, um deles você vai ter que atribuir um sentido diferente. Eu posso falar que o saindo é positivo e entrando é negativo? Posso fazer assim? Então, o campo magnético BE, ele é positivo, porque ele está saindo. O BA vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque ele está saindo. E quem que está entrando? O B? O B? B. Tudo bem? Aí agora eu tenho que analisar o meu B-TOT. O E não é espira? Como que é calculado o campo magnético de uma espira? Fala para mim. μ0 vezes I sobre de uma espira, igual a gente fez no anterior, ó. Sobre 2R. Então, dividido por 2R. Eu estou apenas colocando as equações. Mas, como que é calculado o campo magnético de um fio? É μI, lembrando que o zero aqui é só porque é do vácuo, tanto faz colocar μ ou I, tá? Dividido por 2πd. Foi o que a gente fez no módulo anterior. Menos. Quem que é o campo magnético do fio B? Continua sendo um fio. Então, é μI sobre 2πd. Para facilitar a minha vida, vocês concordam que existem termos ali que é comum em todos esses elementos? Quem que eu posso pôr em evidência, então, que é comum em todos eles? O μ. Quem mais que é comum? O I é o mesmo, que o exercício falou que é a mesma corrente tudo, não é? Então, o I também é comum. Quem mais que é comum em todos? O 2. Mais alguém? Só. E isso multiplica quem? Quem que isso tem que multiplicar para voltar a ser isso aqui? 1 sobre R. Mais. Quem que isso tem que multiplicar para dar exatamente isso aqui? 1 sobre πd. Mais. Isso tem que multiplicar quem para dar isso? Só que aqui vai ser o D, né? Que como esse aqui é o fio A, que é a distância DA, e aqui é a distância DB. Então aqui vai ser DA. Sobre 1 sobre π dB. Essa é a relação que a gente tem. Diga. Opa, verdade, ali é menos. Obrigado, Elô. Então aqui é menos. Aí a partir disso agora eu tenho que substituir os valores que o exercício me deu. Então meu B-TOT vai ser igual. Aqui eu vou manter ainda o μi sobre 2 para facilitar a minha vida. Aqui eu tenho 1 sobre o raio. Qual que é o raio? Qual que é o raio da minha espira? A espira vale quanto? Uma espira de raio circular π por 4. Então, se é 1 sobre o raio, é 1 dividido por π sobre 4. Mais 1 sobre π dA. Quem que é dA? dA é a distância que eu tenho do meu fio A até o centro da espira. 2 mais 2? 4. Então, π4. Mais. Aí agora eu analiso aqui. Mais não, menos, né? Menos. Aí agora eu tenho 1 sobre π dB. 1 sobre π. Quem que é dB? De B até o centro da espira. Que vale quanto? 2. Essa é a continha que eu tenho para fazer. É uma conta simples? Nem um pouco. Para ter mais espaço e fazer aqui com tranquilidade, eu vou continuar ela aqui, ó.
para facilitar a minha vida. Foi dado o valor ali de μ, né, ó, que é 4π vezes 10 a menos 7. Então, vamos lá. Então, olha só, continuando aquela equação aqui, como é que vai ficar o nosso b tot? Nosso b tot vai ser igual a μi sobre 2, certo? Que multiplica. Aqui eu tenho uma divisão de fração, pessoal. Ó. 1 dividido por π sobre 4. Vou fazer até aqui em cima. É como se fosse assim, ó, 1 dividido por π sobre 4. Não é uma divisão de frações? Como que eu faço divisão de fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da? Quanto que vai dar isso? 4 sobre π. Então, essa primeira divisão de 1 sobre π por 4 é a mesma coisa que 4 sobre π. Tudo bem? Então, aqui eu já vou escrever isso. Ó. 4 sobre π. Mais 1 sobre 4π, que ele está π4, né? 4π. Mais 1 sobre π2 é a mesma coisa que 2π. Concordam? Aí eu tenho essa representação aqui. Agora que eu tenho uma soma de fração, como é que faz uma soma de fração? Eu tenho que tirar o m e mc desses denominadores. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre π, 4π e 2π? Vamos escrever. π, 4π, fazer bem passo a passo. E 2π. Por quem que eu posso dividir? Por 2. Aqui fica π, aqui fica 2π e aqui fica π. E agora? Por 2. Aqui fica π, aqui fica π e aqui fica π. E agora? Por π. Aqui fica 1, 1 e 1. Aí agora eu multiplico. 2 vezes 2. 4 vezes π. 4π. Então qual que é o MMC? 4π. Aí agora eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 4π dividido por π. 4. 4 vezes 4, 16. Mais 4π por 4π, 1. 1 vezes 1, 1. 4π por 2π, 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui o meu b tot, ele fica igual a μi sobre 2, que multiplica quem? 16 mais 1. 17 mais 2. 19. Opa, é menos. Obrigado, Elô. Então, aqui é menos. Lerdão, né, Edson? Então, aqui é menos. Menos, menos, menos. Então, aqui não vai dar 19, não. Então, aqui vai ficar, ó. Aqui é menos, né? Aí, aqui vai dar menos 2. Então, 16 mais 1? 17 menos 2? 15. Sobre 4π. Então, o meu b tot vai ser igual. Quem que é mi? 4π vezes 10 a menos 7. É o que estava lá dado pelo exercício, que eu apaguei aqui. Vezes 15, dividido por quem? 2, que multiplica 4π. Olha só, 4π e 4π. O que eu posso fazer com esses 4π e 4π? Posso cortar esse 4π com esse 4π. O que sobra ali pra gente? O b tot é igual, em cima, sobrou 15 e aqui 2, não é? Quanto que dá 15 dividido por 2? É 7,5 vezes 10 a menos 7. Já está até em notação científica. Então, o campo magnético, ele vale 7,5 vezes 10 a menos 7. Questão boa de prova. Que aqui você analisa toda a parte de cálculo e a parte de análise ainda dos campos magnéticos.